Olá, eu sou Felipe Recondo, diretor de conteúdo do Jota, e esta é mais uma entrevista da série A Disputa pela Constituição, os desafios de ensinar direito constitucional no Brasil polarizado. E nesta entrevista, eu vou conversar com Virgílio Afonso da Silva, professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, com quem na preparação dessa série eu conversei e, para minha surpresa, talvez seja um contraponto aqui nessa série, nas tantas entrevistas que a gente vai fazer. Porque eu perguntei para você, Virgílio, quando estava testando a minha ideia, né, se valia a pena fazer essas entrevistas ou não, se algo tinha mudado para você, e você me disse, olha, para mim não mudou muita coisa. E, aparentemente, você está num oásis. Então, eu queria te perguntar, diante de tudo que eu vi, né, queria te perguntar, para você, ensinar direito constitucional hoje está mais ou menos a mesma coisa que ensinar há alguns anos atrás? Olá, Felipe. Eu não sei se eu estou num oásis, mas a percepção que eu tenho vou falar agora um pouco de quase de idade, né, de quase de 2 décadas de docência na USP, é que pouca coisa mudou de verdade no ensino no meu dia a dia. É claro que tem uma mudança natural de tempo de docência, as pessoas mudam, o docente muda, os estudantes mudam, a gente aperfeiçoa coisas, mas assim, no dia a dia com os estudantes, na recepção dos estudantes das aulas, na forma de interação que eu tenho com eles, eu não percebo grandes mudanças. Não sei, eu não quero exagerar um pouco esse oásis. Algumas mudanças que eu vejo, às vezes, são até para melhor, para ser bem sincero. Mas, no Quais, geral, por exemplo? Eu acho que existe um engajamento maior hoje. Se eu comparar com 15 anos atrás, os estudantes claramente têm mais interesse no debate constitucional, num debate sobre STF, num debate sobre o poder legislativo, sobre o poder executivo, tem muito mais interesse, isso faz parte muito mais do dia a dia do que há 15, 20 anos atrás. Então, há 15, 20 anos atrás existia um interesse, uma interação, mas eu acho que era menor, pelas razões mais óbvias. O STF estava menos no holofote, existia menos polarização, etc. As pessoas se interessavam menos por questões constitucionais. Então, nesse aspecto, existe um engajamento claramente mais intenso. Mas isso, de alguma forma, Virgílio, você vê uma grande diferença por esse engajamento maior em relação ao Supremo e a sua necessidade de explicar mais Supremo também para esses estudantes? Isso você acha que mudou do seu tempo de docência? Você ter que falar mais do Supremo? Eu não acho que mudou. Eu sempre falei muito do Supremo para os estudantes, sempre discuti, até por razões, porque isso tem a ver com as pesquisas que eu faço. Então, eu sempre discuti muito a instituição, sempre discuti processo de nomeação, sempre discuti especialmente processo decisório. Então, isso sempre fez parte das minhas aulas. Se eu comparar com as aulas que eu tive quando eu era estudante, isso obviamente não fazia parte. O STF quase não fazia parte, mas é um pouco mais tempo. E talvez outras aulas que ocorressem na mesma época em que eu comecei a dar aula, talvez se ocupassem também menos com o processo decisório do STF, porque isso eventualmente não era parte dos interesses de pesquisa de cada um dos docentes. Mas como isso sempre foi parte dos meus interesses de pesquisa, então eu sempre discuti muito processo decisório, efeito de decisão, entre outras coisas. Então, nesse sentido, eu não acho que eu fale mais do STF hoje do que eu falava no início. Talvez um pouco mais, mas aí talvez um pouco mais porque tenha mais discussão, ou seja, a discussão rende mais. Então, vou marcar aqui, Virgílio, uma diferença. Quando você estudou, e se você puder, nós vamos ter que falar de idade aqui, sim, mas quando você estudou Direito Constitucional, na sua graduação, as aulas eram focadas em quê, mais especificamente? Porque a experiência que eu ouço dos seus colegas de outras universidades é que o Supremo era uma coisa lateral, era uma coisa que existia, evidentemente, mas se estudava
essencialmente doutrina, e o Supremo era algo pontual quando havia ali um dissenso ou uma disputa. Era assim também no seu tempo? Era assim, era assim. Então, para a gente não ter vergonha de falar de idade aqui, na primeira metade da década de 90 do milênio passado, do século passado, era assim. Então, o STF tinha um papel marginal nas aulas de direito constitucional. Na verdade, assim, em geral, discussão sobre instituições tinha um papel marginal, é o que você falou, tinha muita doutrina, muita explicação baseada pura e simplesmente no texto da Constituição. Jurisprudência não desempenhava nenhum papel, zero. Eu, quando estudante, não me lembro de ter lido decisões do STF. Então, o STF ele não tinha papel praticamente nenhum. A gente estudava controle de constitucionalidade, óbvio, e falava-se, bom, uma parte do controle de constitucionalidade é de responsabilidade do STF, controle concentrado, abstrato, por via de ação, e por aí vai, mas não passava disso. E é bem possível que, durante muito tempo, mesmo depois de já ter me formado, e mesmo talvez em outros cursos, não tenho como falar, paralelos, na época em que eu já era professor, talvez isso ainda continuasse um pouco assim. Mas eu sempre tive muito interesse pelas instituições e pelo STF também, e pelo aquilo que o STF faz, significa e produz. Então, decisões do STF sempre tiveram, desde o primeiro dia de aula que eu dei na Faculdade de Direito da USP, sempre tiveram um papel importante. A gente discutia muito, toda semana, um tema baseado em decisões do STF. Então, talvez por isso, nesse aspecto, por exemplo, pelo menos, né, no aspecto papel da instituição Supremo Tribunal Federal nas minhas aulas, tenha mudado pouco. De alguma maneira, o vai e vem, ou essas mudanças do Supremo, ou a extrema politização, em alguns casos, do Supremo, interfere na percepção dos seus alunos ou numa necessidade sua de explicar a instituição de um ponto de vista mais realístico? Isso sim, o que eu falei, como hoje existe mais engajamento, o interesse é mais forte, isso faz com que, em alguns momentos, eu tenha que lidar com debates que talvez eu lidasse menos há 20 anos, há 15 anos, porque tinha um interesse menor na instituição. Então, em alguns momentos, eu tenho que explicar com um pouco mais detalhes coisas que as pessoas, pelo dia a dia de noticiário, de redes sociais, etc., podem ter coisas que as pessoas podem entender de forma enviesada. Então, com alguma frequência, eu tenho que descer a algumas minúcias para explicar o funcionamento do STF, por que determinadas coisas funcionam como funcionam, se elas deveriam funcionar dessa forma, ou se eventualmente deveriam funcionar de outra forma, quais são as alternativas institucionais. Isso faz parte, sim, do meu dia a dia, com um pouco mais de intensidade do que fazia há 15, 20 anos atrás. Então, nesse sentido, sim, quando eu discuto, para dar um exemplo sobre o qual a gente já conversou, forma de indicação de ministro, isso está no debate do dia a dia das pessoas, e há 20 anos não estava. Então, nesse sentido, as pessoas têm uma impressão, a gente tem que desmistificar algumas coisas, discutir, quais são as alternativas, como poderia ser diferente, para as pessoas perceberem que as coisas são muito mais complexas do que às vezes elas imaginam. Então, eu acho que isso acontece mais do que acontecia no passado, mas, assim, sempre Mas de uma a parte positiva, como você mencionou, né? Isso, eu acho que essa é a parte positiva. Menos passividade e mais engajamento, mais interesse. Demanda mais de mim em alguns aspectos, mas eu acho que essa é uma parte... Então, é isso que eu ia te perguntar. Esse demanda mais de mim, eu ouvi de um outro professor, o André Rufino, dizendo que na sala de aula hoje, essa passividade que se via no passado, ela não existe. Existem alunos já que chegam com suas pré-compreensões sobre o Supremo, né? Mesmo antes da primeira aula. Então, eu ia te perguntar isso, o desafio de lidar com alunos que estão, e essa parte positiva, inclusive, né, já chegam com alguma carga de conhecimento, seja ele por redes sociais, qualquer que seja o instrumento, né, qualquer via, mas já chegam com uma carga de pré-compreensão do Supremo. Isso te impõe algum desafio? Eu acho que isso impõe um desafio, em primeiro lugar,
saber quais são essas pré-compreensões, ou seja, estar razoavelmente bem informado, quais são as críticas que costumam ser feitas por aí, não importa o veículo, em relação ao STF, e estar preparado para lidar com elas. Mas eu nunca tive nenhuma experiência, vamos dizer assim, desagradável. Nunca, esse debate nas minhas aulas, ele nunca saiu do plano, vamos dizer assim, cordial e civilizado e educado. Por mais que Nunca as saiu pessoas, o às plano das vezes... ideias, né? Isso, é isso. E nesse sentido, de novo, eu acho isso positivo. As pessoas elas têm interesse porque elas ouvem coisas, elas leem coisas, elas querem saber. Obviamente, às vezes eu respondo, às vezes eu explico, discuto procedimentos, eu discuto instituições. Não necessariamente as pessoas saem de lá concordando comigo, e nem é essa necessariamente o meu objetivo, mas, de uma certa forma, esse debate acontece. E eu acho que levar a sério a opinião dos estudantes é importante para manter um debate de alto nível em sala de aula. Eu incentivo muito a participação dos estudantes, e eles aproveitam essa oportunidade, que não necessariamente existe em todas as aulas, de outras disciplinas, mas aproveitam de uma forma educada, né? Ou seja, questionam, discordam e às vezes continuam discordando, mas nunca passando para uma outra dimensão mais pessoal, mais agressiva, etc. Uhum. Agora, veja, tem uma coisa que quando as pessoas apreendem mais o Supremo, né, e começam a debatê-lo mais, elas também passam a ter um pouco de posição em relação a algumas das decisões, né, e eu imagino que para você, você tem que dar uma prova, ou você vai ter que explicar determinado instituto, ou determinada garantia, ou determinado caso, e aí é aquilo, né, você vai para a doutrina, você explica como iam ser, depois você vai para a jurisprudência de outras cortes, por exemplo, e depois você vai para a decisão do Supremo. Mas também as pessoas passam a ter um certo descrédito em relação a algumas decisões do Supremo. Como é que você resolve? Como é que você resolve isso? Bom, claro, tem várias decisões do Supremo das quais eu também discordo. Algumas discordo mais, outras discordo menos, em relação a outras veementemente. Então, a discordância em relação a decisões do STF são minhas e dos estudantes também. Então, nesse sentido, e quando as discordâncias são minhas, eu falo também. E eu explico por quê. Mas é verdade que existe uma diferença no sentido de que em relação a 15, 20 anos atrás, eu tenho que lidar mais com perguntas de pessoas que sabem o que acontece no STF, ouviram determinadas decisões, ouviram falar de determinadas decisões, então eu tenho que lidar com isso. E aí, de novo, eu vou falar, em primeiro lugar, falar um aspecto metodológico, para depois falar, talvez, sobre avaliação. Mas, do ponto de vista metodológico, eu sempre fiz, desde que eu comecei a dar aula, uma parte das minhas aulas são monitorias, mas não monitoria no sentido substituir o professor falador por um estudante falador, né? Monitoria no sentido de debates. Então, inicialmente, debates sobre decisões do STF. Então, durante uns 15 anos, a gente selecionava, discutia com os monitores e monitoras, a gente fazia reuniões preparatórias, roteiro de debate, quais são as opiniões que os alunos podem ter, quais são as opiniões antagônicas, etc. e tal, e depois doutorandos. Eu acho que teve uma interrupção aqui, né? Sem problema. Ok, caiu a linha, né? Agora voltou. Tranquilo, tá tranquilo, pode continuar. Então, vamos lá. Vou falar de novo sobre as monitorias. Então, a gente organiza, durante muito tempo, organizei essas monitorias com base em decisões do STF, com reuniões preparatórias para a gente discutir com os estudantes. E eu escrevi um artigo em coautoria
na época, um ex-monitor da minha disciplina, hoje professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que é o Daniel Wang, e o título do artigo era Quem sou eu para discordar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Que era basicamente o que às vezes a gente ouvia na primeira aula de monitoria, que a gente apresentava uma decisão do STF e você, vamos debater. E debater significa, você pode concordar, você pode discordar. E tinha gente que falava, eu sou um estudante de segundo ano, como é que eu posso discordar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Esse título não faz mais nenhum sentido hoje em dia, porque, como você falou, os estudantes já vêm com uma opinião. E, mais uma vez, eu acho que isso é positivo desde que não seja uma opinião irredutível e não sujeita a um escrutínio de bons argumentos. Então, assim, a ideia é, você tem uma opinião, então, ok, justifique a sua opinião, vamos debater. E aí, a partir de um determinado momento, há poucos anos atrás, eu mudei um pouco o material. A gente não tem usado mais decisões do Supremo, não por causa do teor das decisões, mas porque as decisões do Supremo são muito longas, e aí tem a ver com o processo decisório, estava dificultando a seleção, e porque nem sempre tinha as posições antagônicas que a gente queria ver. Então, a gente começou a produzir nossas próprias decisões. A gente simula nesse material, baseado em casos reais, muitos deles do próprio STF, a gente simula casos e decisões, com votos de ministros fictícios, etc. E esses votos, a gente tem sempre pelo menos 3, às vezes 4 ministros, cada um com uma visão diferente sobre o caso, como decidir aquele caso, às vezes completamente antagônicas. Ou seja, no próprio material, a gente já vem com possíveis visões da Constituição e daquele caso, defendidas por ministros fictícios, que às vezes tem paralelo na vida real, às vezes não. Isso faz parte, e sempre fez, desse dia a dia. Então, quando eu discordo de uma decisão, para voltar à pergunta, quando eu discordo de uma decisão, às vezes essa decisão da qual eu discordo, ela, numa atividade de monitoria, ela está espelhada no voto de algum ministro. E aquele voto daquele ministro vai ser discutido, que pode ser, por exemplo, o que o STF falou sobre aquele caso, ele vai ter que ser discutido. E, eventualmente, uma decisão que eu faria, se eu fosse julgar aquele caso, também vai estar lá. E outras posições. Então, como isso faz parte do dia a dia, não acho que existe uma dificuldade adicional para isso. Na hora de fazer a avaliação nunca é qual é a resposta correta para esse problema constitucional. Porque essa é uma avaliação que não faz sentido com base na estrutura do curso que eu ministro. Então, as perguntas, elas são: resolva esse problema concreto dessa forma. Ou seja, eu já dou o resultado, eu quero que você defenda A ou B. O que me importa é se a pessoa consegue sair do ponto de partida e chegar no ponto de chegada que eu já dei, se ele consegue fazer uma cadeia de argumentos. Ou seja, na prova não está em questão qual é a melhor resposta para determinado assunto. Então, nesse sentido, a avaliação também não causa muita dificuldade. O Virgílio, você falou algo que eu anotei aqui, que me chamou um pouquinho da atenção. Você falou que diminuiu um pouco a utilização de decisões do Supremo, porque dentro de sala, foi o que eu entendi, você talvez não tivesse posições tão antagônicas assim que te pudessem promover esse debate. Mesmo com decisões tão controversas do Supremo nos últimos anos, você está achando que dentro da tua sala não chama tanto assim a controvérsia dos alunos? Não, talvez eu tenha me expressado mal. Às vezes, quando eu vou discutir imunidades parlamentares, vou discutir direito à saúde, as coisas mais diversas, às vezes é difícil encontrar uma decisão do STF que tenha, dentro da decisão, a decisão isso pode ser polêmica, mas assim, dentro da decisão, as visões que eu acho relevantes discutir naquele caso. Então, se eu pegar uma decisão unânime, não tenho muito material para debate. Então, eu precisaria de decisões com pelo menos 3, 4 ministros ou ministras que tenham visões bem diferentes sobre aquele caso, para que isso sirva de ponto de partida para o debate. E às vezes é difícil, sempre foi difícil, isso não é uma novidade, sempre foi difícil encontrar, é uma crítica geral, às vezes, nas decisões do STF, as visões que eu acho mais relevantes para debater aquela questão. E o segundo problema é o tamanho, né? Isso é um problema. Elas começaram a ficar muito grandes, eu não posso dar uma decisão de 500 páginas por semana, isso não faz nenhum sentido.
Então, mas Agora, não é que Virgílio, as decisões não são polêmicas. sim, sim, mas dentro delas você não encontra os bons argumentos para você trabalhar. Isso. Mesmo os bons argumentos dos quais eu discordo. Sei, sei. O que será isso, hein, Virgílio? Porque não era para ser assim, né? A gente teve até alguns anos Bolsonaro, que a gente teve um tribunal de 11-0 ou de 10-1. E Isso, aí, em muitos casos, isso. tranquilo, aí realmente você não tem, você não tem material para lidar, ou você tem Isso. ali um material sobre instituições. Mas não é bem assim, né? O Supremo, por exemplo, no caso de drogas, agora a descriminalização do porte de drogas, teve lá divergência, no caso de imunidade, foro e tal. Mas por que será que não te trazem bons argumentos? Será que é um problema do processo decisório dos ministros? Eu acho que, em grande medida, sim, especialmente nessas decisões nas quais os ministros já vão com o voto pronto. Como não tem interação, Não tem essas diálogo, né? posições, às vezes, não tem, essas posições elas ficam um pouco perdidas ali no meio. Então, a gente não tem um material Sei. que mostre assim, olha, esse é o problema. Eu tenho, para quase qualquer problema, não todos, mas para quase qualquer problema constitucional, eu tenho ali 3, 4 posições que podem ser bem defendidas com bons argumentos. Uhum. E não tenho encontrado muito isso nas decisões do STF. O máximo que às vezes acontece são duas posições, e nem sempre as duas ou sempre bem argumentadas. Né? Então, a ideia é a gente tentar produzir o nosso próprio material. Agora, Virgílio, você dá aula numa universidade pública e eu queria te perguntar se isso faz diferença para as turmas que você tem. E aí eu pergunto, você viu que o título da nossa série é Num Brasil Polarizado, e eu não sei, as tuas turmas têm esse tipo de polarização que nós vimos, e a polarização que eu faço não é nem a política, não, mas é da leitura mesmo da Constituição e de alguns direitos, ou até alguns conceitos, né? Você enxerga essa polarização dentro da tua sala também? Olha, sim, mas não acho que seja tão diferente do que era antes. Então, se eu pegar, vou dar um exemplo, né? Um exemplo antigo e que permanece atual. Então, quando comecei a dar aula, um pouco depois, quando eu ainda usava decisões do STF, a gente tem decisão sobre, por exemplo, sobre aborto de feto anencefalo, ou ações afirmativas em universidades. Ou seja, são temas que eram polêmicos há 10, 15 anos e são polêmicos hoje. E já tinha debates acalorados naquela época e já tem hoje. Eventualmente, hoje, depende de onde você está e com quem você conversa, o debate pode ser mais do que acalorado, ele pode ser agressivo. E eu acho que isso existia menos no passado. Então, nesse sentido, existem, eu acho que os estudantes, as minhas turmas são razoavelmente grandes, eu tenho turmas de mais de 100 estudantes. Quando a gente faz monitoria, a gente divide elas em essas turmas em pequenos grupos de 20. Então, existe, obviamente, ali uma heterogeneidade de opiniões. Certamente, nem todo mundo fala tudo o que pensa, como é normal, nem tem espaço. Claro. Mas existem, eu percebo pelas perguntas, às vezes, opiniões diversas. Então, isso faz parte um pouco do meu dia a dia e sempre fez. Eu não tenho, é difícil, eu não tenho como avaliar como seria se eu desse aula em outro lugar com outros estudantes. Então, assim, os meus estudantes são há 20 anos os estudantes de graduação e de pós-graduação da Faculdade de Direito da USP. Não tenho como dizer se em outra universidade em São Paulo, privada, ou em outra universidade pública em outro lugar, o cenário é diferente. Então, eu só consigo avaliar, e não consigo nem avaliar todas as aulas da USP, eu consigo avaliar um contínuo das minhas aulas na Universidade de São Paulo, uma universidade pública, na capital de São Paulo. E é importante dizer também que houve mudança no perfil dos estudantes, ou seja, eu não acho que isso, eu acho que isso é muito positivo, talvez isso também contribua para um engajamento maior, para um interesse maior, e nesse sentido é positivo também. Eu não tenho como avaliar
em outros lugares. É possível, e você mesmo disse, outros professores e professoras têm narrado experiências distintas, Exatamente. é possível que, para usar a expressão que você falou, o termo que você falou, esse oásis tem a ver com a Universidade de São Paulo. Mas eu acho que isso é uma... Não sei se é só isso, eu acho que tem que ter mais coisa. Voltamos? Voltamos. Sua conexão aí. Sua conexão Deve tá. ser. A conexão aqui em casa é realmente melhor do que na Mas não USP. tem problema. Bom, você vê que temos um problema recorrente. Mas eu ia te fazer uma pergunta, você acha que já passou por isso, né, na nossa conversa. Uma das coisas que os seus colegas relatam também, em alguns casos, é uma certa cristalização de opiniões ou conceitos ou interpretações. E você disse, você consegue quebrar um pouco isso, né? Pelo menos pelo que você percebe nas suas aulas. É difícil fazer uma autoavaliação, mas pelos debates que a gente tem em sala de aula ou pelos debates em monitoria, eu acho que um pouco sim, é claro. É impossível quebrar todas as pré-compreensões, as pessoas têm as suas visões de mundo, e não vai ser uma aula de direito constitucional que vai fazer essas pessoas mudarem de opinião. Mas, aí, de novo, eu acho que discutir a sério instituições é um exercício que muito positivo e muito produtivo. Quando a gente fez aquela conversa, teve aquela conversa prévia, e eu já falei até hoje aqui, né? Se eu discutir, eu usei um exemplo, né? Eu discuti formas de indicação de ministro do STF. Então, às vezes, você percebe uma primeira reação, você pensa, isso é tudo política, no sentido negativo isso é tudo Sim. política. Ok, vamos discutir. Então, em primeiro lugar, vamos discutir como funciona em outros lugares, vamos discutir quais seriam as alternativas, vamos discutir o que está certo, o que não está certo. Então, eu acho que ter o tempo e o cuidado de discutir as instituições, suas virtudes e defeitos, faz com que as pessoas, mesmo aquelas que já vêm com uma opinião pronta, pelo menos parem para refletir. Então, de novo, esse exemplo, quando a pessoa fala assim, é tudo política, está tudo errado, tem que mudar. Ok, então vamos lá, quais são as alternativas? Aí você discute as alternativas e as pessoas, às vezes, nem sempre, elas percebem que várias das alternativas mais intuitivas são piores, né? São ainda piores, né? Então, e nesse sentido, as pessoas começam a refletir. Ela pode continuar falando algumas coisas que ela falava antes, mas eu acho que a função da academia, a função de uma aula de direito constitucional, de qualquer aula, e mesmo a minha função como alguém que participa de um debate público fora da academia, uma função de apresentar um debate um debate qualificado, discutir instituições a sério. Então, eu acho que nesse sentido, eu sou um pouco recluso em relação a participar de um debate em tempo real, em que as pessoas ouvem e já dão a sua opinião pronta e acabada, e eu acho que esse não é o meu papel. Não que eu não possa participar de debates em tempo real, mas eu acho que o papel da academia não é entrar num bate-boca, é um papel de parar, pensar, refletir e ver diversos pontos de vista e dar uma opinião. É difícil fazer isso hoje, é difícil fazer as coisas com um pouco mais de tempo, mas eu acho importante isso. E eu acho que isso contribui, seja dentro, seja fora da sala de aula, contribui para que o nível do debate se mantenha. Ou seja, eu respeito a opinião de todo mundo, a minha ideia aqui não é convencer as pessoas, a minha ideia não é impor a minha opinião, a minha ideia é discutir a sua posição, a minha posição, a posição dos demais, quais são as alternativas, como funciona em outros lugares, como já funcionou no Brasil, como funciona hoje, como pode funcionar. Eu acho que isso cria um ambiente
Essa é a impressão que eu tenho. Eu posso estar completamente enganado, isso pode mudar do dia para a noite, mas isso cria um ambiente em que as pessoas se sentem confortáveis para dar as suas opiniões, para conversar, sabendo que toda opinião precisa ser justificada. Eu acho que isso é um pressuposto que está claro desde o início, não tem opinião sem justificativa. Eu acho que isso facilita um pouco o dia a dia, eu diria. Gil, eu queria te agradecer a conversa, a ajuda e colocar aqui à disposição. Talvez daqui a alguns anos a gente tenha que voltar a esse assunto. Certamente teremos de voltar a esse assunto, claro, porque as coisas não são estanques, né? Obrigado, viu? Te agradeço a ajuda. Foi um prazer.